Uma excelente noite para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo legal? Que bom rever vocês aqui nessa terça-feira. Está começando aqui dia 30/3. Estamos finalizando o mês de março e é maravilhoso poder reencontrar vocês que estão sempre aqui com a gente e vocês que estão chegando pela primeira vez. Sejam bem-vindos ao Tanner Talks. Por favor, vocês podem comentar aí no chat de onde vocês estão assistindo, como é que vocês estão. É muito importante para a gente receber os comentários de vocês aqui. Essa é a razão da gente fazer esse evento ao vivo, não é mesmo? Não teria outra razão se não poder interagir com vocês, aprender um pouco mais, saber o que vocês acham sobre aquilo que a gente está conversando. Então, saudações, sejam bem-vindos. O Tanner Talks é o nosso encontro semanal, onde a gente tenta trazer insights, informações, notícias, coisas relevantes para que você seja mais alinhado com os seus propósitos no trabalho, para que você consiga adquirir sucesso na sua vida nessa questão relativa ao trabalho. Porque o trabalho é uma parte importante da nossa vida, não é mesmo? A gente passa tanto tempo trabalhando e é importante que não seja algo cansativo, algo pesado. Nós buscamos essa maneira de tornar o trabalho algo mais feliz pra gente, né? Por que não? Encontrar felicidade no trabalho. Você pode encontrar muito mais dos nossos talks no endereço que está aparecendo na sua tela, o talks.tanner.work. A gente faz edições semanais e a gente já tem, eu acho que mais de 10 programas gravados. Dá uma olhadinha lá, vê o que tem vários temas legais, temas atuais que você pode encontrar no Tanner Talks. E o Tanner Talks é um oferecimento da Tanner. A Tanner é uma escola sem fins lucrativos que traz aí conteúdos para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, né? Não vamos nos dividir, né? Nós somos seres humanos e que eventualmente trabalhamos. Quando a gente progride como pessoa, a gente progride em todos os sentidos, não é mesmo? Hoje eu não estou aqui sozinho, quero chamar aqui meu companheiro de aventuras, Eros. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Dimas. Boa noite a todos que estão conosco em mais um Tanner Talks. Como o Dimas falou, esse é o nosso encontro semanal e a partir de hoje nós estamos já começando um pouquinho mais tarde, 7h30. Aí queremos o feedback de vocês. Esse horário ficou melhor? Conseguiu encaixar na agenda? Então, deixa aí, já comenta aí. Você que está vindo pela primeira vez, como o Dimas falou, acessa o Tanner Work para saber mais, siga-nos nas redes sociais. E hoje, nesse mês de março, a gente falou muito sobre carreira, mudança de carreira, trouxemos aí músicos que hoje estão utilizando a Twitch, que é das plataformas que nós estamos utilizando também para conversar com vocês. Nós tivemos a Bia, que saiu, uma farmacêutica que hoje trabalha com marketing. Enfim, foram várias histórias. Uma delas foi também com o Marcelo Soldá. E a nossa conversa, nosso Tanner Talks tem 1 hora, mas às vezes a nossa conversa é tão boa que em 1 hora a gente não consegue esgotar, então foi por isso que a gente falou, Soldá, você vai precisar voltar aqui novamente, porque ele contou um pouco da migração dele, ele que saiu de uma grande empresa da área de tecnologia e foi para o teatro, estudou, se aprimorou, e hoje ele é um artista, músico, ator... Sapateia? Não sei se sapateia, ele faz, sapateia. Não, traz ele aqui que a gente performance. Vamos trazer o Soldá. É um performer. É um performer, é verdade, o Soldá. Então ele vai vir aqui para falar agora dessa parte do teatro, porque lá nessa conversa, e você que não assistiu, depois volte umas casinhas, acessa lá e acessa essa conversa com o Soldá, que ele vai falar dessa migração e agora a gente vai falar assim dos aprendizados. O que na carreira artística a gente pode trazer para o mundo corporativo. E junto com ele, para reforçar que nosso time, então, o Soldá já entra aqui conosco, e junto com ele, que também faz parte da Simples Companhia, está o Soldá e o Joba. O Joba que já esteve com a gente também aqui no Tanner Talks, falando sobre aprendizagem. Ele que também, além de ser músico, artista, locutor, ele também é criador de jogos de tabuleiro. Então, com essas duas feras aqui, ô louco, meu! Ô louco, bicho! Foi mais forte. Loucura. Pode ser. Sejam bem-vindos. Que gostoso. Legal. Então, é nessa alegria contagiante que nós vamos aqui continuar essa conversa, ou melhor, vamos ampliar aqui o nosso conceito do fazendo arte no trabalho. Como que a arte pode nos ajudar no mundo corporativo, que às vezes a gente acredita que são dois mundos quase como água e óleo, que eles não se misturam. Será que é assim mesmo? Você que está aí no chat, coloque se você é da área artística, você é da área corporativa, como que você acredita nessa mistura?
Então, sobre esse tema, enquanto vocês conversam, boa noite, Soldá, boa noite, Joba. Muito boa noite. O Eros está indo muito bem, está fazendo o curso aí de apresentador, né? Tá sensacional. Cada dia já teve uma oi, mas vem pra cá. Hoje vem pra cá você. Aê, Eros! Boa noite, pessoal. Mas eu acho que a gente tem que fazer a linha através do Soldá, que foi através do Talks dele que a gente chegou aqui em nós. Exatamente. Então, ele parou onde mesmo, mano? Deixa eu pegar minha anotação aqui. Play aqui no vídeo do Marcelo e ver qual foi isso. Isso aí. Deixa eu dar uma olhada no meu caderno. Eu assisti aquele dia, eu lembro que você falou toda a passagem. Isso. Mas aí faltou falar do teatro. Ao chegar no teatro. Exato. Ao chegar no teatro, por que você não desistiu? É a minha pergunta. Uma boa pergunta. Boa noite todo mundo, queridos. Muito obrigado pelo convite novamente. Bom, primeiro, eu não sapateio ainda, tá? Não sei se vou conseguir um dia, mas não sapateio ainda. Mas o resto eu faço um pouquinho só. Um pouquinho ele tá sendo humilde, gente. Depois sigam, vamos colocar. Depois busca no Google. Mestre em Fine Arts in English. Vai pensando. Não é qualquer arte, são Fine Arts. Mas eu lembro que a gente terminou, foi bem na transição mesmo, assim, foi quando eu saí da multinacional, decidi entrar, começar a fazer os cursos e acabei em Londres, né? Exatamente. E daí lá em Londres, você acho que chegou a comentar um pouco dessa especialização, o que você sentiu? Mas agora, então, para a gente dar continuidade, acho que a pergunta do Joba é até interessante. Como que foi? Daí você começou agora a falar na parte profissional, trabalhando com o teatro, e você teve várias experiências de teatro, musicais, cinema, e daí, o que nesses aprendizados que você teve como engenheiro de software, não, qual que é a profissão que você é programador? Qual que é a... Me fugiu o nome. Engenheiro da computação. Engenheiro da computação que você levou para o teatro e lá você começou a falar assim, olha, isso faz sentido, isso não faz. E o que o teatro te revelou, o que te floresceu? Eu acho que uma das coisas que eu sempre, assim, quando eu paro para analisar, eu sempre trago que foi a parte da disciplina, principalmente. Assim, eu acho que tanto na multinacional quanto na própria engenharia, assim, para se formar e tudo mais, a parte da disciplina foi essencial e é essencial para nossa vida como artista, né? Aquela coisa de o ensaio vai começar às 2, tem que começar, você está pronto às 2. Não pode chegar às 2h05 para estar pronto às 2h15, aí já atrasou todo o cronograma e a gente, né, principalmente na artes aqui, a gente não tem muito tempo a gente não pode se dispor de perder 10, 15 minutos de ensaio, que é muita coisa, né? Até porque acho que também, e já indo um pouco para o foco que a gente quer falar, que são os grandes musicais, né, as obras maiores do teatro, você tem aí 2 meses de ensaio para a peça ficar pronta, né? Então é desde a primeira leitura do texto até a peça estar pronta e você já fazendo corridos e tudo mais, são 2 meses, e isso parece muito, talvez, para quem não está no teatro, mas não é, assim, não é, até porque a gente vai falar muito, assim, não tem só uma coisa para aprender, né? Muita gente aprende 2, 3, 4 coisas, né? 4 papéis diferentes, sei lá, X papéis diferentes. Enfim, mas eu acho que a disciplina foi uma das coisas que eu mais trouxe, assim, ficou mais enraizada em mim, da minha época de multinacional. E também, aí é bem pessoal, mas enfim, uma coisa que eu levei muito, assim, é a coisa de você estar aberto ao aprendizado, né? Então, eu lembro que eu entrei numa área onde eu tinha um conhecimento geral de TI, mas eu não sabia exatamente, eu não tinha um conhecimento específico do que eu ia fazer na área.
E aí eu tive que aprender, enfim, eu só fui ligando os pontos, mas também, se você chega, se eu tivesse chegado com uma mentalidade do tipo, não, eu sou engenheiro, isso aqui eu já sei fazer, e não, tipo, você que não é engenheiro, não tem nada para me ensinar, eu teria parado no segundo mês, né? Porque é isso, se você não está aberto para aprender coisas novas, não está aberto para o próximo, né? E a gente aprende com todo mundo, você acaba ali ao ponto final, e essas empresas grandes, elas têm muito essa mentalidade de saber se você joga no time, sabe? De saber se você está ali disposto a aprender e a passar conhecimento. Então, isso foi bem legal também, que eu acho que no teatro é essencial. Não é, Jô? Aperta o botão aí, mano. Apertei o botão que se deixar aberto, eu bagunço por dentro. Pois é. É interessante que o Marcelo ele tem uma experiência anterior. Eu nunca tive essa experiência da empresa fora das artes. Eu já trabalhei no que eu vou chamar erroneamente de regime empresarial agora, foi só porque não me veio outra coisa na cabeça, quando eu fui produtor musical aqui do Centro Cultural Fiesp. Eu falo aqui porque eu moro na Paulista, tá? Ele tá ali, ó. Aqui é literalmente... ali, 3 quadras para lá. E por incrível que pareça, era um lugar aonde a estrutura merecia ouvir o que a gente vai falar hoje. Porque a moçada do teatro, que foi onde eu comecei, eu trabalhei lá 2 anos como operador de som da casa, né? Aquele típico técnico do teatro, né? Para quem conhece isso aí, você chega lá no teatro e fala, com quem eu converso? Fala, converso com aquele cara ali, ó, né? Então, cada área tem a sua equipe, e eu era da equipe de som do teatro do SESI, que fazia parte do Centro Cultural Fiesp, que tinha lá a galeria de arte, a biblioteca, e essa parte de teatro e música que acontecia dentro do teatro e fora também. Tem um mezanino. Teve uma grande reforma aqui no ralador de queijo aqui da Paulista, também conhecido como prédio da Fiesp, que é um grande ralador de queijo, né? Vamos ser honestos. E não é? Você rala o queijo ali no prédio. E aí E aí eu tive essa experiência. Primeiro, foi minha primeira experiência em trabalhar com cartão de ponto e CLT, né? Assim, carteira assinada, essas coisas todas em teatro, mesmo como técnico, mas ainda em teatro. Minha carreira começou como técnico, minha carreira nas artes inicia como técnico. Aos 15 anos eu sou chamado a trabalhar como técnico de som num grupo de teatro que se chamava Subsolo 4, que era no 4º subsolo do prédio onde hoje é o centro da Terra, aqui no Sumaré, que é um teatro divertidíssimo, onde você desce de escada, parece que você está descendo uma mina. E, inclusive, quando ele estreou, ele era assim, né? A cada 4 pessoas, uma vestia um chapéu de minerador, e era tudo escuro, e eram 4 lances de escada, só com a luzinha da testa do da frente, todo mundo descia lá de mão dada, e aí, pum, você chegava lá embaixo, era um teatro raro, que era um teatro todo branco, que era exatamente para causar esse impacto, né, de você estar vindo ali do breu, e pá, chegava num teatro todo branco, que é do Ricardo Karman, é hoje o dono do teatro, e ele era o líder dessa companhia, e o meu professor de teatro era integrante da companhia. Eles iam estrear um espetáculo, o primeiro espetáculo do Marcelo Rubens Paiva, que era o 525 linhas, e aí eles me chamaram para operar som, por conta de, tem um menino lá no meu grupo, que o Yunis dava aula de teatro aqui no Homs, aqui também, é antes da Fiesp, tá? Mas é aqui na Paulista também. E eu fazia teatro lá. E aí o Yunis falou, tem um cara lá que é músico, tal, ator, eu acho que ele pode ser um bom profissional técnico, não sei o quê. Eu sempre cuidava dessa parte do som dos nossos espetáculos amadores. E foi assim que eu comecei, aos 15 anos, num trabalho clandestino, né? Obviamente, menor de idade, trabalhando à noite. É isso, né? O teatro era outro tempo, né? Não, mas eu acho que tem um ponto em comum com os dois, que eu acho que isso até traz o teatro, que é a questão do autoconhecimento.
O Soldá trouxe isso, né? Que ele falou: olha, eu tive que entender aquilo lá, mas foi um processo de autoconhecer. E você, João, ainda mais moleque, né? Moleque, também acho que o teatro ajudou nesse autoconhecimento. É verdade? Muito. Eu até destaco aqui uma coisa que é interessante. O Joba já entra para o teatro, né? Jovem, mas já mexendo com teatro e vai indo nesse caminho de uma coisa paralela ao teatro, é do teatro, mas não é o palco, é uma coisa ali de fundo. Isso. E o Marcelo, quando ele contou a história dele, você que perdeu, veja os nossos episódios anteriores, ele conta que na transição dele também passou por isso, né? Foi ali fazer um negócio de som, um negócio de áudio, começa pelas rebarbas e vai indo, mesmo vindo de uma transição diferente, vindo desse mundo corporativo, trazendo outros tipos de conhecimento, um começo mais ou menos parecido ali, pegando a rebarba, pegando o paralelo, até chegar num ponto de aproximação. Cara, ali, né? Isso é uma questão bem importante que você está trazendo, Dimas, pelo seguinte: eu indico esse caminho a todo colega que quer ser ator, atriz. Pois fazer outra coisa além de subir no palco é de extrema importância para quando você vai subir ao palco. E aí a gente começa a ir direto ao nosso ponto aqui, que são esses paralelos aí de arte com o corporativo. Isso. É muito complicado você entrar no trabalho como diretor. Seu primeiro trabalho. Qual é o seu primeiro trabalho? Eu sou CEO do céu. Você tá na lama, velho. Você tá na lama, você vai errar tudo, você vai falir a empresa em uma semana, você vai ser preso, sei lá, vai dar jaz, velho. Vai virar fandango aquele negócio, não tem jeito, porque você vai errar. E assim, eu percebo muito isso na carreira de muitos colegas, que falta conhecer mais o trabalho como um todo. E isso é muito importante. E aí a gente começa a traçar esse paralelo mesmo, né? A minha função é a minha função, só que ela não é meu, acabou o problema meu, não enche meu saco, vou aqui fechar minha sala, vou ficar aqui fechado na minha, sei lá o que, lá no meu chiqueirinho, como é que chama aqueles negócios? Baia. Não, baia de cavalo. Não, é baia, tem a baia, tem a baia. Tem. Desculpa, mas baia também é de cavalo. Você também. Não existe isso, né? Essa questão, tanto eu quanto o Marcelo, a gente opera som, operei luz, fiz cenário. Eu e meu irmão, a gente fazia toda a parte técnica de um espetáculo que chamava Bacalhau e Binho. Ó! Quem falou isso pra você? O que aconteceu, John? Ele estava lá. Ele estava lá. Ele viu. E aí eu e meu irmão, a gente fazia toda a parte técnica de um espetáculo que chamava Bacalhau e Binho, que foi um grande sucesso, uma comédia divertidíssima. A gente passava as roupas, montava o camarim, a gente montava o cenário e durante o espetáculo a gente operava luz e som. A gente fazia toda a parte técnica. E isso é de extrema importância. A gente fica em cena, e o Márcio sabe disso tão bem quanto eu, a gente na técnica, você fica é quem fica mais tempo em cena. Você nunca sai de cena. Você começa antes do espetáculo começar e você termina depois que ele acaba. E durante o espetáculo, a gente está 100% ligado. E se a gente escorregar, não tem desculpa. Isso é uma coisa que me ajudou muito, me ensinou muito a fazer teatro, ser operador de som. Eu tô aqui, eu vou falar um texto para você, eu esqueci um pouco meu texto, eu dou uma enroscada, eu dou uma regalada de olho, aí o Marcelo me dá um toque, fala, você nem me perguntar sobre flores. Flores! Pois é, flores, né? E a gente se ajuda. Dá play errado, bonitão. Já era, velho. A plateia vai ouvir aquele... E tinha que entrar... Não tem jeito, mano. Errou. E você capota a cena inteira. Você estraga tudo, saca? Então é uma super atenção. E isso é muito importante. Hoje eu sou um ator melhor porque fui, sim, operador de som por muitos anos. Eu continuei operador de som, mesmo quando eu seguia também no palco. Eu fui até não dar mais, até não conseguir conciliar mais os dois momentos, mas eu fiquei por 15 anos operando som. Olha aí. Eu parei mesmo de operar som no começo desse século. Foi quando eu entrei na Bela e a Fera, que não dava mais para fazer as duas coisas, porque era um espetáculo que me ocupava 70 horas por dia, 28 dias por semana. Ô, Juba, pegando esse gancho até, Soldar, essa questão de entender o coletivo, ou o trabalho em equipe,
vocês acreditam que no teatro ela acontece mais do que no mundo corporativo? E aí até o Soldar, né, que teve essas duas experiências, você acha que isso acontece? O que a gente consegue aprender do teatro que a gente pode trazer? Como que funciona esse coletivo? Total. Eu percebo isso, assim, um pouco do que o João falou em relação principalmente o pessoal da técnica está muito ligado a tudo, né? Mas também os próprios atores, um ligado no trabalho do outro, no movimento do outro, porque às vezes é isso, você está em cena e a pessoa esqueceu o texto, ou aconteceu alguma coisa, de repente a pessoa passou mal, ia entrar, não entrou, tem aqueles 2 segundos, você respira fundo e arruma uma saída, né? Então, assim, você, durante o processo de aprendizado do teatro, da encenação, enfim, mesmo dança, canto, enfim, você é levado a abrir a sua cabeça quanto mais você puder, enfim, para estar atento a todo o movimento. E eu senti, sim, que no mundo corporativo, eles mal te ensinam a sua função, assim, tipo, eles te dão um básico da sua função, você vai, aprende aquele básico, e aí você vai desenvolvendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas falta um pouco dessa cooperatividade no sentido de, cara, sei lá, uma vez por ano eu vou tirar férias, alguém precisa estar no meu lugar, alguém precisa fazer o meu trabalho tão bem quanto eu faço, sem o medo de que aquela pessoa vai roubar o meu lugar, né? Que eu acho que é um pouco disso que acontece, assim, pelo menos a minha experiência, né? Então, o fato de você ficar receoso em relação a alguém tomar o seu lugar por fazer melhor que você, te inibe de se abrir e de tentar outras coisas também, porque você não vai invadir, entre aspas, o lugar do outro, ou não vai querer conhecer a função do outro, porque vão achar que você quer invadir, quer tornar o lugar da pessoa, enfim. Então, eu acho que a individualidade cresce um pouco mais no corporativo, talvez pela natureza mesmo, assim, enfim, do mercado em si, não sei. Eu ainda não tenho total... da empresa, né, mano? Tem empresa que se baseia na competitividade entre os funcionários. Exato. Sim. Exato. São culturas empresariais. Então a gente acha que é melhor você ficar de olho no cara que está sentado do seu lado, porque todo mundo quer o cliente, inclusive quer o seu cliente, e aí todo mundo se esfaqueia. Isso é uma cultura corporativa de um determinado lugar. Mas existe também a questão que eu acho que talvez a gente precise conversar da especialização do mundo corporativo, né? Que é muito, muito clara, muitas vezes, tipo assim, eu vim aqui para fazer o meu trabalho, e o meu trabalho, ele termina na hora que eu dou o enter e mando para frente. E aí acabou o meu trabalho. O resultado do meu trabalho é o enter que eu dei, e eu não tô vendo o resto. Foi embora. Mas o teatro, quando o teatro acontece, ele acontece de uma maneira simultânea para todo mundo, né? O cara da luz tá na luz, o cara do palco tá no palco, o cara que tá puxando um cabo tá puxando um palco, todo mundo tá vendo o resultado ao mesmo tempo. Então, assim, não, tipo, eu puxei meu cabo aqui e acabou. Ah, não, eu falei a minha fala e acabou. Isso, né? Exato, eu venho aqui mais cedo, faço toda a minha parte e vou embora. E tá resolvido. Não, eu fui lá e fiz o meu trabalho. Dos meus textos e vou embora. Então, assim, Joba, complementa aí. Só esse disso. Segue aí, pergunta que eu já emendo. O mundo corporativo, ele tem essa crueldade, digamos assim. Mas ele tem essa possibilidade. Ele tem a possibilidade também. E cabe muito a direção da empresa como um todo, o pensamento, a filosofia e a cultura da empresa em fazer participar ou não do resultado. Para a gente no teatro, é muito emocionante você ver a equipe técnica. E quando a gente fala equipe, a gente fala muito mais gente, ainda os grandes, então... Aliás, é importante a gente colocar isso, Mar. Em princípio, a gente está trazendo aqui a nossa vivência de grandes teatros, dos grandes espetáculos, franquias internacionais de musical, que não estou falando artisticamente sobre eles, estou falando funcionalmente sobre eles. É a experiência mais
maravilhosa Complexo. que eu já tive de trabalho não artístico, tá? Não vou entrar no mérito artístico. De sistema de trabalho, não sistema de trabalho. Não assim, estética, arte, adorei aquele não. espetáculo. Sistema de trabalho. Não é isso. Sistema de trabalho. Foi aonde eu pude realizar o meu trabalho como ator, como artista, da melhor maneira possível. Todo aquele aparato me permite ir lá e fazer o meu trabalho. Só que não por esse ângulo de eu vou fazer meu trabalho e o resto que se exploda. Não! Exatamente por ninguém querer que o resto se exploda, muito pelo contrário, um sempre ajudar o outro, eu posso fazer o meu trabalho. E aí a gente tem coisa assim de a equipe técnica estar emocionada, tanto quanto você, quando aquilo funciona. E eu presenciei uma coisa que é sensacional, vou contar aqui para vocês. A estreia do Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera, quando eu fiz em 2005 até 2007, tem aquele famoso lustre, não é? O Fantasma da Ópera, além de tudo, é um fenômeno por si só, né? As pessoas não sabem o que é ópera, não sabem o que é fantasma, mas sabem o que é Fantasma da Ópera, né? Né, assim, eu nunca fui ao teatro, mas assisti Fantasma da Ópera. Eu nunca fui na ópera, mas assisti Fantasma da Ópera. Né? É uma coisa que o mundo inteiro, de 2 décadas. E aí tem o lustre, que é o final do primeiro ato, que é o fantasma ali, enfurecido com o romance do Raul com a Christine, e aí ele faz o lustre do teatro de Paris cair no palco para tentar matar todo mundo. Então ele fala, agora! E aquilo desce, pá, com a famosa pera da babó, e aí acaba o primeiro ato, todo mundo, oh meu Deus, é aquela conversa no banheiro, será que não sei o quê, será que o Batman vai conseguir? Né? E aí começa aquela discussão toda ali no intervalo, né? Eles deixam a emoção lá em cima e pum, intervalo de 15 minutos. Fala, e agora? E aí estreia no Brasil. A gente já fazendo os espetáculos, aos previews, que a gente chama, né, as pré-estreias e tal, mas aquele dia oficial, estreia oficial. Aí Alejandro, um argentino que presta serviço para a América Latina inteira, incluindo Norte América também, como técnico, é um especialista, é um cara especialista em automação, que é muito usada nesses grandes espetáculos. Ele fica no Brasil com a responsabilidade de fazer esse lustre funcionar. Estreia do espetáculo. Saulo Vasconcelos, meu amigão. Agora! Nada acontece. Esse menino chorava. Desculpa. Ele chorava igual criança. Que ele fazer isso. Ele fala, cara, estragou o espetáculo. Eu tô aqui há 10 semanas no Brasil para fazer isso. Ninguém nem sabe o nome dele. Não tem nem no programa o nome do cara. Né? E a gente o viu sentado na coxia, mas parecia que tinha morrido alguém. E isso morreu o espetáculo daquelas pessoas aquele dia. Né? Eu não imaginei que eu fosse ficar assim, desculpa. E essa é uma coisa que a gente fala muito sobre o teatro no corporativo, né? Tá todo mundo para isso. Tá todo mundo. O cara que abre isso, né? Ele tá incrível, não é, né, Johnny? Dublando lá a Moana. Do cara que abre, do cara que recebe ingresso, eles assistem o espetáculo. E eles chegam no final do dia e falam, ô, Gordo, foi legal hoje, hein? Então, tá todo mundo envolvido. A gente, quando eu e minha Laré, a gente foi dar aula de teatro, exatamente para as pessoas que faziam musical, mas não faziam muito teatro e tal, e das primeiras pessoas a se inscrever no nosso curso foi o menino do almoxarifado do bar. É louco isso, né? O cara que cuidava da comida e da bebida do bar aqui do Teatro Abril. Foi nosso primeiro aluno, né? E ele nunca pensou em fazer teatro, mas ele ficava lá, ele assistia as peças e falou, cara, eu quero saber o que é isso, né? E então tem essa questão, assim, eu contei essa história, eu nem imaginei que fosse ficar assim, mas porque a relação com o trabalho é realmente todo mundo para um trabalho,
que é o espetáculo. E Exatamente. isso é uma questão, né? Qual que é o espetáculo dos Correios? É o que você fala, o Joba fala dessa questão do 100%. Aí entra essa questão do engajamento, que no mundo corporativo ela é muito falado, né? De estar engajado. E aí eu queria pedir você assim, por que no teatro, então, esse engajamento, você já trouxe essa questão de estar ali 100%, mas por que toda a equipe, qual que é? Existe uma mágica? Ou não? A gente, parece que tá todo mundo, mas tem os seus altos e baixos. Eu acredito que deva ter também ali os bastidores, a competição, mas como que, para quem está assistindo, e eu pelo menos nunca, né, eu acho que esse profissionalismo é muito legal, porque quando você está lá sentado, pode ser que os atores se odeiam ali, mas naquele momento eles fazem um casal e, né, o público... O mundo, eu acho que a gente é uma seleção também de pessoas, Eros. Boa. Tem um limite, vai ter um limite humano, né? Sei lá, eu sou a gente se odeia, isso vai ser um limite. A gente vai trabalhar junto, a gente tem um limite profissional, mas tem um limite humano de falar, bicho, não dá. Eu já neguei trabalho por causa disso, tá, gente? Não preciso falar quem, né? Já sentimos. Sabe, mas tem uma coisa interessante aí, Fá. A gente se respeita muito. Né? A classe se respeita muito, se admira muito. Eu já neguei, do mesmo jeito que eu já neguei trabalho, porque eu falei, com essa, enfim, com essa direção eu não trabalho. Não trabalho mais. Não faz sentido na minha vida trabalhar com essa pessoa. Né? Mas eu já tive... tem um ponto. Fala, Mar. Não, Fala. Então, eu acho que tem um ponto aí que é o seguinte. Por ser uma apresentação nova a cada noite, a cada apresentação é uma apresentação nova, o trabalho é 100% em toda a apresentação. Então, a pessoa que foi ver naquela noite, que é aquilo que você falou, se não caiu o lustre, a pessoa perdeu aquilo. Quantas daquelas pessoas vão voltar? Não sei se elas vão voltar outro dia para ver o lustre caindo, mas perdeu. Dificilmente. Então, então a tensão que você estar... saber que a noite daquela pessoa depende de você apertar o botão certo na hora certa, depende de você entrar em cena na hora certa. Essa tensão coletiva, eu acho que forma uma comoção coletiva de vamos fazer isso dar certo. E aí... A responsabilidade de entregar. Exato. Esse é o nosso trabalho, né? As pessoas compram ingresso para ver o nosso trabalho. Exato. E aí eu sei que, por mais que, de repente, a relação pessoal não seja tão boa, ou que for, eu acabei de brigar com o diretor há 10 segundos, mas eu vou entrar em cena, é o meu trabalho e é o trabalho de todo mundo, né? Então a gente sabe que se essa peça não for boa, eles não vão falar, tipo, o Marcelo não foi bem, ou o Joba não foi bem. Eles vão falar, nossa, eu não gostei muito dessa peça, não. E aí talvez esteja um ponto muito diferente do corporativo, que às vezes, se você deixa de mandar um e-mail que era importante, a culpa é do Marcelo, não é da empresa. É o Marcelo que não mandou e-mail importante. Às vezes fica fácil para a empresa manobrar isso, né, Marcos? Fazer a atribuição. E a gente fala mal da nossa operadora de celular, nossa operadora de internet. Mas a gente trata bem o atendente, em princípio. Né? Porque a gente sabe que não é problema dele. E tem as pessoas que são o contrário, né? Que todo mundo, né? Berra ali, dá com a sacola na cabeça do carteiro e não faz a menor ideia que o problema é do Dimas, né? Mas foi o né? E é isso. Eu acho e a empresa é maior, as empresas são maiores, elas têm mais tempo. Isso que o Marcelo falou é muito importante, que é a entrega do 100% toda vez que faz. Por mais que faça 35 anos, por exemplo, que a gente fez Trair e Coçar, e não é nem a ver com o elenco é novo, troca o elenco, tem a ver com todo dia, ou melhor, toda sessão é 100% do trabalho, porque há dias que a gente faz 2 ou até 3 vezes, né? Dependendo do que você está fazendo.
você chega a fazer várias vezes a mesma coisa, só que cada vez é uma única, né? E não dá para falar, ai gente, hoje não foi tão bom, você pode ligar amanhã no horário comercial? Não, não tem essa. Isso é uma reflexão, o pessoal que está no chat, você na sua empresa, você se entrega 100%, como que é isso? O relatório dessa semana, não sei. Cada entrega tem que ser, porque a gente fala, mas no teatro ele tá lá em cima do palco. Sim, mas imagina, eu conversando já com o Joba, imagina você fazer isso num final de semana 8 vezes, já chegou, né, Joba? Final de semana você faz 8 vezes a mesma coisa, as mesmas falas. Então, por mais que pra gente tá de fora, eu acho o máximo, deve ser também assim como fazer um relatório, uma planilha, né? Você que faz planilha, você teve que extrair os dados. E aí, como que é essa entrega 100%? Cara, mas é interessante isso, porque isso tá falando planilha. Aonde que é sacar nisso aí? Se você tiver que me explicar a planilha 8 vezes no final de semana, você vai falar, ô Jobão, é o seguinte, velho, dá um rolê, volta ano que vem, senão eu vou te matar. Normal. Agora, se cada vez você vai ensinar, você vai explicar essa planilha para pessoas diferentes, talvez isso te dê um gásinho, né? Então tem essa questão. É igual o Tanner Talks. Quantas vezes vem aqui toda semana conversar com pessoas diferentes, em princípio, sobre coisas diferentes, mas com o mesmo olhar. O que é que coisas vão colaborar com o nosso melhor... Então, vocês estão aqui sempre apresentando esse show. Né? E aí, pô... E vocês estão cada vez melhores, né? Boa noite, pessoal, não sei o quê, bababá. O Eros deu uma treinada com o Chacrinha, que eu fiquei sabendo. Mas é isso, a gente vai melhorando ainda, mas tem um propósito. E pensa nisso, que toda noite, toda terça-feira à noite, esse horário, você vai falar boa noite e vai apresentar o Eros da mesma maneira, e o Eros, trocando as pessoas, vai apresentar as pessoas da mesma maneira. Essa responsabilidade, não dá para... Ô, pessoal! Hoje a gente tá aqui. Quem é que vem mesmo? Não dá, né? Não tem como. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Por mais que dê vontade, é melhor cancelar. Você manda o sub. Que aí é um assunto, né, Marco? E aí é um outro assunto. Eu gosto, eu acho curioso isso que vocês trouxeram sobre a maneira de encarar o trabalho. Só para concluir esse assunto, a gente já vai para o próximo. Que realmente, assim, o mundo corporativo, ele cria os seus termos, né? Ele cria os seus jargões e tem essa vontade, esse desejo de despertar nos funcionários, nos empregados, nos colaboradores, por que não dizer o senso de ownership, o senso de tipo, você é dono, você é proprietário disso, né? Mas isso desassociado de realmente uma participação no espetáculo, um feedback real de que o que eu tô fazendo, eu tô vendo que tá dando resultado, isso alienado, isso separado dos resultados, as pessoas talvez nunca vão conseguir sentir esse senso, nunca vão conseguir participar, entender que eu faço parte desse negócio, isso é importante. E aí é um ciclo vicioso, né, Joba, o Marcelo, você vai olhando e vai falando assim, pô, meu trabalho, eu faço um relatório que eu nem sei se é lido, eu nem sei se leem esse relatório. E às vezes, notoriamente, não, né? E às vezes, de verdade, não é lido. Mas e esse assunto aqui? Nossa, eu te entreguei sobre esse assunto. Faz semanas. Né? E aí, porque talvez até no teatro, e aí indo para essas coisas mais artísticas, né, do pessoal, da arte e tal, a gente tem aquela visão de, assim, o teatro tem uma vocação do teatro, né? O cara que está lá no teatro, ele tem uma vocação. E aí, só que a gente está falando do iluminador, a gente está falando do cara do som, a gente está falando, como vocês mesmos citaram, o pessoal que está na porta vendendo bilhete. Eu não sei se as pessoas estão lá por vocação, mas elas entendem que a atuação delas está fazendo uma diferença. Faz diferença? Manja quando entrega Oscar para melhor filme e sobe aquelas 80 pessoas no palco? É assim todo dia no teatro.
Porque quando acaba um bom espetáculo, tá todo mundo feliz e todo mundo se cumprimenta e todo mundo se parabeniza, né? E aí a pessoa vem amanhã, você chega mais cedo lá no teatro, a pessoa vem falar, cara, ontem foi muito legal, né? Você viu que o pessoal riu muito aquela hora. E a gente sabe o nome das pessoas, sabe o nome dos filhos das pessoas, dos maridos e esposas, da mãe, pergunta como tá, a gente sabe. A gente faz os encontros de final de ano lá mesmo. Os dias das mães, nesse tipo de espetáculo, o dia das mães são com as nossas camareiras, porque não tem domingo na hora do almoço. A gente tem sessão às 3 da tarde, chega no teatro meio-dia. Então o almoço dia das mães são com as camareiras. É com as camareiras, né? O almoço é. E assim, a gente continua se vendo, a gente continua sabendo um dos outros, né? A gente se casa, a gente se separa. Isso acontece muito, né? Eu acho que é um pouco disso, né? A distância entre a entrega e o feedback desse resultado, sabe? Eu acho que o mundo do trabalho se beneficiaria de entender o que a entrega do time fez. Eu acho que cabe aí para os líderes, quem trabalha numa liderança, quem tem esse tipo de coisa, né? Como traduzir esse sentimento seria algo muito positivo. Mas a ficha técnica de quem fez aquele cartão Real Visa, manja? Quem sabe? Quem são essas pessoas? Sim, o Banco Real, né? Aproveitei esse que já fechou. Não, teve um cartão de crédito Real Visa, que é um produto com o Romário. Vocês lembram desse cartão de crédito da CBF? Não. Vocês lembram do cartão de crédito da Unicef? Talvez. Que você uma parte do que você gastava ia Quantas pessoas estavam envolvidas nesse projeto? Aonde sai esse negócio? Aonde a gente busca hoje essa equipe? No meio mensagem? No Google? Se ainda tiver? A gente tem um programa com o nome de todo mundo e agradece também àquele motorista que uma vez fez um lance. Ele tá lá, tá na ficha. É diferente. Tá no programa. Então a gente tem essa questão. Isso faz parte. E aí tem uma coisa interessante que você falou, que eu queria trazer. Eu sou antigo, Fafá. Ninguém lembra dos exemplos que eu dei. Vocês eram muito jovens. Havia uns cartões de crédito. Eu ia falar, nem o que é cartão de crédito, agora é tudo no celular, é tudo... Exato. É tipo um aplicativo, tio? Daqui a pouco ele vai falar de cheque, falando de cheque. Pô, que isso, meu? A gente já falou. É tipo um aplicativo, é boa. Tipo um aplicativo. Você falou de uma coisa importante, que é o colaboradores, vocês também são donos. No teatro isso é muito comum. A gente é dono, sim. Tá todo mundo na bilheteria. Não é sempre que tem salário, né? Sim, e até pegando um gancho nisso, né, João? Porque assim, vocês são contratados pelo projeto. E isso também é uma tendência para o mercado corporativo geral, você não ter mais, né, aquele orgulho da carteira de trabalho, 20 anos, 30 anos de empresa. Cada vez mais as pessoas vão ter essa ou terceirização, pejotização, que vai acontecer, que você vai ser contratado, vou contratar o Dimas para fazer aqui a identidade visual, logomarca da minha empresa, contrato, acabou, legal. E isso, então, muda, né? Isso acho que tem que ser um ajuste, porque ao mesmo tempo que o Dimas tem que se sentir parte, porque o que acontece é isso, eu acho que eu vejo muito, isso vamos pegar com os professores. Eu tenho faculdades que eu sou CLT e faculdades que eu sou PJ. Como que mudou isso? Às vezes a mudança ali parece simples, mas tem uma mudança de como você é trazido para junto, para você vestir a camisa, para ter esse engajamento. Porque é verdade, a gente não está junto nessa bilheteria. Não tem assim, o aluno, o resultado, muitas vezes, não impacta diretamente. O número de. Catástrofe, né? Porque. Negativamente, pelo que eu entendo. Positivamente, nunca. Exatamente. Só depois de 70 anos que você dá aula, fala: esse professor formou os melhores alunos dessa universidade. Só quando ele morre, falam disso dele. Né? É verdade. Ganha um relógio, pô. Ganha um relógio e fala obrigado. Isso. Agora, quando 78% da sala reprova, acho que a gente precisa conversar sobre o Eros. Né? Agora, quando 100% adora a matéria e tal, a pessoa fala: ô Eros, pô, você podia organizar a festa junina, né?
Saca? Tem uma outra incumbência qualquer, assim. É isso aí. Eu já fui narrador de bingo. É isso aí. Aí, olha lá. Aí, que rolar uma festinha junina. Eu acho que a gente começa a chegar já nos quartos de final, e eu queria só trazer aqui. O Soldar falou assim, pô, do mundo corporativo, eu levei isso aqui para o mundo do teatro. O Jova falou, eu já cheguei no mundo do teatro e fui aprendendo as coisas. E eu acho que muito do pessoal que veio assistir a gente quer saber, do mundo do teatro, o que eu levo para o mundo corporativo? Agora, não essas questões de o modelo de negócio do teatro, que eu acho que o modelo de negócio do teatro a gente tinha que olhar com muito carinho, porque tem muitos insights para tirar daí, viu? Cara, essa estrutura a gente tinha que conversar especificamente disso. Eu acho que, cara, eu acho que tem coisa muito bonita para a gente ver aí. Mas, assim, o pessoal que viria atrás de vocês, atrás da Simples, ou iria atrás de vocês e falou assim, pô, me recomenda um curso aí, porque eu acho que eu sou meio tímido, eu quero falar em público, você acha que eu devia fazer teatro? Será que esse tipo de coisa me ajuda? O que vocês acham disso? Qual que é o caminho aí? O Joba já até colocou no mudo ali. Ai. Vamos lá. Então, a gente tem uma ideia um pouco menos comercial nisso, no sentido de que eu posso, né, a gente, sei lá, nós da Simples poderíamos fazer uma oficina, falar, olha, vem aqui que você vai aprender a técnica X de olhar para a câmera, a técnica Y de subir no palco e se sentir confortável falando e tudo mais. Mas usar a técnica em si, só pela técnica, fica uma coisa muito superficial, fica vazia, né? Fica quase que robótico. E a gente preza muito, eu acho que a parte mais importante do teatro é o processo do teatro. Então, a coisa de perder a timidez, enfim, você não deixa de perder a timidez, você não perde a timidez porque você fez um curso de teatro, ou uma oficina de teatro, ou uma oficina de improvisação, ou o que for, né? Normalmente o que a gente traz na oficina, e aí o que eu tenho percebido nesses anos todos, o que me modificou como pessoa, e eu sou uma pessoa tímida, mas enfim, o que me faz poder vir aqui conversar com vocês, o que me faz subir no palco e ficar ok, foi o processo de autoconhecimento que o teatro dá. Então, é como eu me relaciono comigo mesmo, como eu entendo esse corpo que o Marcelo essa cabeça, mentalidade que o Marcelo é. Então, o teatro, e aí quando eu falo teatro, não é o palco, né? A ideia teatral, a ideia de fazer drama, que em inglês eles chamam de drama, não chamam de theater, né? Então, é a coisa de você... quase, e eu nem ia falar isso, eu falei para vocês que eu ia falar isso, mas eu vou falar, quase como o processo de yoga, de meditação, que você busca algo se conhecendo, algo que está fora, entre aspas, mas você busca dentro de você a resposta. E o teatro entra nesse mesmo patamar, assim, ele, a partir do momento que você vai se reconhecendo, você vai atingindo essas metas. Então, eu descobri que eu sou tímido porque eu me acho gordo. Então, vamos trabalhar esses eu me acho gordo. Eu descobri que eu sou tímido porque, sei lá, quando eu era pequeno, eu fui cantar na TV e minha mãe brigou comigo na frente da TV. Então, vamos entender um pouco melhor o porquê que você... Eu estou batendo em tudo aqui. Por que você se acha tímido? Ou por que você é tímido? Por que você... O Joba, né, Jô, como é que é aquele esquema do timidez e o outro lá? Como é que é? Inibição. Ser tímido e ser inibido. E você estava falando o que eu estava pensando aqui, Mar. O fazer teatral, assim, o exercício do fazer teatral, acho que essa é uma questão, né? Eu não preciso fazer um curso de teatro porque eu quero ser artista profissional. Fazer um curso de teatro para eu me melhorar quanto pessoa. Talvez isso vai acontecer? Vai. Mas talvez a surpresa seja o resultado. Você não vai perder a timidez. Você vai gostar de ser tímido. Talvez. É muito provável que isso aconteça. Exato. É muito mais provável que você fala, eu sou assim. E tá tudo bem, e eu vou lidar com isso. E você não é execrado da sua escola de teatro porque você é tímido. Não.
tudo se aproveita, tudo se percebe, tudo se respeita, e o que eu ia falar agora que é importante, antes do time do Inibido, uma coisa que eu escuto muito dos colegas corporativos é zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. E a gente não faz isso, a gente amplia a nossa zona de conforto. Essa é a nossa função. Não é que eu saio da minha zona de conforto e vou me cagar todo lá. Desculpe o todo. Desculpe o palavrão. Desculpe pelo todo. Você se sente confortável em mais áreas, né? Exatamente. Eu vou treinando, me percebendo e ampliando minha percepção, minha própria percepção, o que é mais importante. E acho que é aí que o exercício artístico. E digo mais, a gente é do teatro, a gente também é da música, mas se você fizer pintura, também te ajuda. Qualquer questão artística vai aumentar a sua própria percepção. Assim como esporte também, que aliás são muito próximos uma coisa da outra. Trazem disciplina, percepções, limite, entender meu limite, perceber que não tem certo e não tem errado, perceber que eu tenho um processo que não precisa ser aquele que todo mundo diz que é. A gente, por mais que a gente tenha método, o nosso método ajuda você a não ter método. Método artístico é a ferramenta para você não ter método, né? Mas qual ferramenta eu tenho que usar para me comunicar? Não sei. Tem gente que pinta, tem gente que canta, tem gente que dança. Qual é a ferramenta? Não sei. Precisa ser uma só? Exato. Saca? Fala, não, aqui a gente usa o Orgama, como é que é? Um Organotrello, sei lá, falei qualquer coisa. E aí você que se vire para usar. Não, a gente faz reuniões no Discord. Caralho, vamos falar, porra, vamos conversar só, né? E assim, às vezes parece bobagem, mas não é. Ampliar a zona de conforto, John, é isso, cara. Não é sair dela, é ampliar, que a gente chama de baliza. A gente conversa muito sobre isso, né? Não tem trilho. O teatro, de preferência, não se pensa em trilho certo e errado. A gente pensa na baliza. Fala, se vier para cá, queima, se passar para lá, afoga, tá? Então fica aqui, vamos nessa? Isso é infinitamente grande. Infinitamente grande. E a maneira de se comunicar. Quando a gente tem essa tranquilidade sobre si mesmo, é inevitável a nossa melhora em tudo que a gente faz, incluindo o trabalho. Que no final das contas sempre vai ser a relação entre as pessoas. Não tem, né? No final de tudo acontece porque a gente se relaciona. Então, quanto mais a gente se percebe, mais a gente se respeita e fatalmente passa a respeitar o outro. E aí, fazendo um pequeno paralelo com o que a gente falou na outra live também, Eros, se a gente pega esse autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você sabe, por exemplo, a hora certa de dar a virada na carreira, se você vai virar. Se você não está feliz, lembra que a gente comentou, se você não está feliz, quer mudar de profissão, ou qual que é a hora certa de mudar, quanto mais você se conhece, mais você percebe para onde você quer ir e que horas você está preparado para ir para aquele outro lugar. Né? Então, talvez, enfim, é um dos pontos-chave ali de que o teatro ou fazer teatral traz N benefícios para qualquer pessoa que queira se jogar no processo, né? Não, é isso. Eu passei por tantos, enfim, por grupos de teatro amador, onde pessoas não tinham a menor pretensão de ser ator, atriz, não queriam. Elas queriam estar naquele lugar, ensaiar aquela peça ou aquele musical que gostava, enfim, conhecer mais pessoas, se divertir, estar entre as pessoas, o relacionamento e tudo mais. Mas acabava aquilo, a pessoa voltava para a vida dela de, sei lá, de imobiliária, de CEO, do que for, e tava tudo farmácia. Bem. Mas do quê? Farmácia, né? Cara, caixa na farmácia. Exato. Mas isso é legal, né? Porque assim, então, vejam, inclusive isso está totalmente alinhado com a proposta do Tanner Talks, que a gente coloca lá no nosso site, que é uma conversa sem nenhuma pretensão de querer te vender algo, sem nenhum blá blá blá. A ideia é trazer um conteúdo relevante que gere insight. Então eu tô anotando, eu vou colocando tudo que eu vou pensando, eu vou colocando aqui no chat. O chat vai nos ajudando, vão contribuindo. Eu tô gostando muito das contribuições
de vocês, analisando esses aspectos, porque quando o Joba também começa a falar nisso, a gente já desperta para um lado, fala, poxa, isso é criatividade, a questão da baliza e não do trilho. Então, na nossa empresa, eu na área, na minha sessão, será que a gente tem a trilha? Fala assim, não, você tem que seguir o manual está escrito, mas sempre foi feito assim, por que você vai fazer de um jeito diferente? Não, coloca as balizas, olha, você pode até aqui. O restante, vai lá, cria, explora. Isso, gente, independente se o seu departamento é um departamento financeiro, que você tem que, de novo, montar relatórios no Excel, ou se você é de uma área de comunicação e a forma como a sua empresa se comunica com o mercado, você também pode tentar explorar isso e não ficar ali travado naquele trilho. E é muito legal isso que vocês falam, porque eu começo a pensar isso. E vocês falaram lá no começo que, às vezes, a jornada ela é mais importante do que o final. Então, essa busca, né, essa questão de, assim, utilizar, entender ferramentas do teatro, é um processo de autoconhecimento, é um processo de empatia, que isso é muito grande, que vai ajudar você como pessoa. E é o que a gente sempre fala aqui na Tanner, né? O Dimas falou no começo. A gente não separa, não tem o Eros profissional e o Eros pessoal. Jamais. É um Eros só. É um Eros só que a gente... porque às vezes a gente vê, muito isso, quem tá, como eu, assim, vendo conteúdo de educação corporativa, é isso, cria um estigma que é isso, não, o profissional tem que ser assim, assim, assado. Mas fala, mas peraí, a pessoa não é... É a atomização, vai separando, vai quebrando as pessoas em vários pedacinhos. Não, você é uma questão ética, é só uma questão ética. O que eu exijo de mim no trabalho e o que eu exijo de mim fora do trabalho é uma escolha. São as personagens, tá, gente? É simples. Fazendo relação direta, assim, o Eros do trabalho não é o mesmo Eros do churrasco em alguns pontos. É o mesmo Eros. Só não é a hora de ele chegar lá e falar, pessoal, linguiça! Porque agora é a falar sobre a planilha. Exatamente. Assim como na hora do churrasco, eu não vou chegar lá e falar, todo mundo já assinou ali a entrada para pegar a cerveja? Não é bem esse momento. É só isso, né? É só isso. Não são pessoas diferentes. Né? Eu sou um carrasco no trabalho, mas eu sou legal fora. Duvido. Né? Eu queria aproveitar aqui para destacar umas duas coisas que foram muito legais do que vocês falaram. Essa coisa que o Eros estava falando, que todo mundo estava falando sobre a baliza, sobre a abertura e não sei o quê. Tem um artigo muito legal, já eu coloco aqui no chat, que fala, é um artigo de 2013, não é tão recente, mas é um artigo profundo, onde eles analisaram uma bibliografia extensa para descobrir qual é as características de uma cultura de uma organização de alto desempenho. O que a gente estava falando aqui, a cultura de se esfaquear, a cultura de se ajudar, as culturas empresariais, ok, quais são as características de uma cultura de alto desempenho? A primeira delas é empodere as pessoas e dê para elas liberdade para decidir e agir. Essa é a primeira característica de uma organização de alto desempenho. E se a gente for ver todas as lógicas que tem hoje por trás de startups, timizagens, todas essas coisas, esse artigo foi escrito em 2013. Eu acho que todas essas lógicas não estavam tão claras naquela época como a gente tem visto hoje. Faz aí já uns 7 anos. E você vê isso no teatro, você vê isso nessa questão da baliza. Eu achei isso legal. Pra gente. Isso. A gente tem as nossas funções, mas a gente interfere um na função do outro, e sempre para cooperar, sempre para acrescentar. E assim, às vezes está errado o meu ponto de vista sobre a função do Marcelo, mas ele está aberto a me ouvir, porque vai que vem coisa. Não é lá vem aquele chato. Esse é o seu trabalho? Não sei. Você é desse departamento? Não tem isso. Não tem. Cara, eu fiz Trair e Coçar, o espetáculo ficou 36 anos em cartaz. A pessoa que ficou lá o tempo inteiro é a camareira. É a única pessoa de toda a companhia que estava há 36 anos no espetáculo, quando o espetáculo tinha 36 anos em cartaz, tá? O elenco todo já mudou, direção, produção, mas a camareira Zezé estava lá. A Zezé era a âncora do negócio. E aí, Zezé? Esse aí não dura. A Zezé era o olho do negócio, sempre foi, mas ela não tinha essa função. Mas todo mundo respeitava muito a opinião da Zezé. Muito legal. Muito legal. E ela vinha do jeito dela, ali, no negócio dela, e falava, aí, Zezé, como foi ontem?
Demorou para falar aquilo lá, né? Saca? E é isso, porque ela tem referência, ela tem vivência, e ela nunca se achou a coisa que mais conhece Traíra e Coçar, e nem ficava se metendo no trabalho dos outros, nesse sentido ruim do negócio. Mas ela sempre colaborava, inclusive percebia uma estreia de um ator também nervoso. Não fique nervoso, meu filho, se divirta, as pessoas gostam de dar risada. Saca? Aí ela faz, pum, e ela salva o ator que vai estrear hoje, assim, que tá lá em fiz 3 ensaios, que tem essas coisas aí. Mano, para isso a gente tem assunto que não acaba mais, tá, gente? Substituições em cima da hora, estrutura. A Broadway sobrevive hoje porque ela tem uma estrutura de substitutos. Não é que o espetáculo... Parte 3 da conversa, por favor, hein? Oi? Boa. Como é? Parte 3 da conversa. Parte 3 da conversa. Enfim, esse cara, Tanner Talks vai virar nós 4, só isso tem que abrir outro horário. Toda semana tem um encontro com a gente para falar sobre. Exatamente, por que não? Mas, eu queria falar uma coisa que eu estou devendo para o Soldar, que é a diferença entre timidez e inibição e o desinibido e o extrovertido. Manda. Fundamentalmente é o quanto você se expõe, isso vai medir sua timidez ou sua extroversão, quanto a gente é capaz de falar da gente mesmo para outras pessoas, mesmo que sejam conhecidas, né? Quanto tempo a gente leva para se abrir assim, pessoalmente, e o nosso comportamento social, que aí é a inibição e a desinibição. Então tem gente que é tímida e desinibida, e assim como tem o inverso, gente que é inibida, porém extrovertida. No meio de muita gente eu fico meio na minha, isso me constrange um pouco, ou seja, me inibe, mas aqui só nós 3 eu falo, então, gente, porque da última vez que eu matei o meu gato, você fala, como é? Ela fala dela, ela fala das atrocidades da vida dela, né? Numa boa, você fala, gente, ela não é nada tímida, mas ela não consegue fazer isso com muita gente, né? Então tem por aí, mas o que ele estava falando é isso, eu vou melhorar minha timidez, talvez isso vai melhorar a sua inibição. Entender que para eu ir lá falar, sei lá, no meu trabalho, eu tenho uma responsabilidade, sou líder de uma equipe ou qualquer coisa assim, eu estou indo falar pelo departamento desse lugar, e o teatro vai te ajudar sim, fazer teatro vai te ajudar sim, a entender aonde eu termino e aonde começa esse trabalho, que é quase entender a separação entre o eros do trabalho e o eros pessoal. Quase. É que não existe essa separação, mas é você se entender, falar, é aqui que eu tenho que ir, objetividade, isso é uma coisa muito importante do teatro, acho que o teatro é a arte que mais traz isso, objetividade. Por incrível que pareça, a gente no palco não pode ficar inventando muita história, senão a história que a gente tem que contar se perde. Boa. Ainda mais quando a gente fala nos grandes musicais, essas grandes obras, que assim, você tem 2 segundos para falar essas 25 palavras, e tem que ser 2 segundos, não pode ser 1,5 segundos, não pode ser 2,5 segundos, é 2 segundos, porque senão vai ficar faltando música ou vai sobrar música. Então, essa objetividade, e aí entra a disciplina nisso também, de você fazer e refazer até isso ficar natural, que você não precisa pensar para fazer, né? Vira uma coisa instantânea, né? Uma coisa natural, enfim. Então, eu vou direto com o Jô, assim, eu acho que essa parte da objetividade me ajudou muito. Eu tinha um pouco enfim, de problemas com isso, mas hoje estou bem melhor. Hoje sou universal, né? Hoje sou teatro, né? O teatro me salvou. Muito bom, aproveitando esse gancho, a gente já sabe que a gente estourou o nosso tempo, mas agradecendo a pergunta da Fernanda, vocês pudessem respondê-la, essa conexão, se existe, e brevemente, como a gente pode verificar essa conexão entre psicologia e teatro? Total. Inclusive, na nossa Simples Oficina, a gente usa os conceitos de Jung para trazer os conceitos de Laban, que é um dos pilares da oficina, mas Simples Oficina. E, enfim, mas de qualquer jeito, tem uma relação total. Aí eu vou dar o exemplo do Laban mais específico, talvez isso exemplifique no geral. O Laban foi um dançarino, um coreógrafo, que pegou conceitos do Jung
de psicologia e transferiu isso para movimentos. Então, ele codificou os movimentos do corpo através dos conceitos do Jung. Então, você consegue fazer relação no um movimento que você faz, a intensidade, a velocidade, você vai destrinchando ali os movimentos e você consegue relacionar aquilo com sensações, com sentimentos, que também é um pouco do teatro físico, né? Como você não precisa necessariamente estar nervoso ou estar feliz para passar para o público que você está feliz. O seu corpo fala por você, o físico fala por você. Então, através do físico, se você souber fazer o movimento certo, com a intensidade certa, na hora certa, o público vai entender o que você quer o que você quer que ele entenda, sem você precisar passar por aquilo. E isso é muito legal. Isso é bem interessante que o Mar falou, porque a gente acaba conduzindo, a gente também é público da gente, né, Mar? Quando a gente aplica a técnica, e tem muitas, né? Mas e cada conjunto de técnicas tem muita coisa que fala sobre isso, a gente também fabrica o sentimento na gente mesmo, tecnicamente. A gente acessa. Na verdade, esse é o grande treinamento do ator. Acessar emoção. Né? Mesmo que eu não preciso passar por aquilo, né? Eu não preciso ter referências externas para aquilo, mas eu acesso aquilo. Eu acesso aquilo com rapidez e precisão. E existe técnica para isso e fundamentalmente elas são físicas, porque eu estimulo fisicamente aquilo. E aí o Laban pega essas questões de Jung, transforma em movimento, e hoje o nosso trabalho, e aí digo nosso porque estou junto com o Marcelo numa outra pesquisa, que é trazer os esforços de Laban para falar, para dar o texto. Ele traz isso da Inglaterra, no mestrado dele, e aí eu tenho, com a minha experiência, a minha expertise organizacional, a gente está juntando esses dois conhecimentos para a criação de um método, que é o método que a gente entende como o método da Simples Companhia, que é a companhia onde a gente trabalha junto. Essa pesquisa da Viola com o Laban, mas é o Laban da Tracy, né? É o Laban em papel. Eu vou falar esse texto em press, que é um esforço de Laban, que ele foi buscar lá no Jung, e ele entendeu a velocidade, o peso e o espaço da pressão, como que eu faço pressão, aí fisicamente eu faço uma pressão, e aí o texto sai na pressão, e aí eu te dou uma bronca e eu não preciso estar bravo com você e nem nada. Né? Eu vou fazer esse texto dessa maneira. E é muito técnico, isso é muito técnico. Isso salva muita gente nesses dias de fazer 3, 4 sessões, viu, meninos? Hoje vai ter que ser técnico. Mas a entrega é sempre pensando na entrega. Acho que aí estou juntando o fim e o começo aqui. O grande negócio do fazer artístico, do teatro, é a entrega 100%. Não dá para falar muito bem, pessoal. Hoje a gente está meio cansado, então o segundo ato a gente manda por e-mail. Não acontece isso, né? Não dá. A gente manda vídeo do mas é legal, então. Isso que vocês falaram. Tem no YouTube. A entrega é 100%. A questão de ter o roteiro, porque a gente fala muito da criatividade, que a gente acha, no teatro todo mundo, mas tem o roteiro, tem a sua fala, tem que falar a sua fala, né? Para você ali, os cacos tem que ser muito bem pontuados, né? E isso é muito legal. Confesso a você que caco mesmo é só quando acontecem tragédias. Porque mesmo as piadas que parece que alguém esqueceu, eu já trabalhei com principalmente figuras famosas da televisão, onde esses erros são ensaiados. Todos. Total. Inclusive, se chega a ponto de você errar ou colocar um caco enorme ali, a bronca que você vai levar no backstage assim, é homérica, né? Então, é isso. O texto é a baliza que a gente estava falando. Você vê, olha só, a gente fala tanto da questão do improviso, mas isso é uma conversa também muito boa. Mas falando em improviso, a gente agridoce. Pra gente encerrar... O horário não existe aqui. Não, então você vê, aí não vai. Horário pra quê? Mas tem uma coisa que não foi comentada com vocês, que na Twitch nós temos algumas recompensas do pessoal que nos assiste. E o John Layton, ele aqui, a gente já vê assim, ó, para o Joba no final do talk. Mas o que é isso? Ele resgatou, Joba, o pensamento do dia.
Então agora, na conclusão, na conclusão sua, você vai ter que deixar um pensamento. Pode ser um pensamento seu, pode ser algum autor, enfim. O palco é seu. Então já vamos começar pelo Jova, pela conclusão. A gente vai para o Soldar e a gente aqui faz o nosso encerramento. Tudo bem? Tudo e você. Só perguntas agora, hein? A gente vai fazendo o Tanner Chat com essas dinâmicas. A gente já falou também sobre isso. Ah, entendi. Aqui qual o pensamento do dia? O que eu entrego aqui? O que eu deixo aqui? Isso. Você quer dar um tempinho? O Soldar conclui? Não, pode ser. Quem tiver primeiro, quem pensar primeiro ganha. Tá tudo bem. Eu vou falar. Ganhei, tá na mão. Não, uma frase que a gente comentou e que eu acho que é muito importante para a reflexão de todo mundo. Shakespeare dizia: nada do que é da natureza humana me impressiona. Nada do que é possível se fazer me impressiona. Então, fica aí o pensamento por tantas coisas que estão acontecendo. A gente escolhe ser o que é ou fazer o que a gente faz, mas nada do que é da natureza humana me impressiona. Muito bom. Era exatamente o que eu tô brincando. Sabidinho. Tem algumas coisas aqui que eu acho importantes a gente trazer. Eu queria, na verdade, até ter falado disso especificamente um pouco mais. Quando o Eros falou exige muito do trabalho, a criatividade. A minha pergunta é, será que você está no trabalho certo? Então eu acho que praticar qualquer coisa que artística no sentido, e artístico e esporte também eu vou colocar nisso, tá? Quando a gente estuda outras coisas e que vão ampliar a nossa zona de conforto, né? Não só nos desafiar. Né? O John já falou, não tô. Que você falou, a minha criatividade. Aí talvez você possa se conhecer ao ponto de falar, tô no lugar errado. Não é na função errada, na profissão errada. É só no lugar errado ali. É um lugar que não te permite, é um lugar que te atrofia, que te irrita, que te frustra, né? Enfim. E tem gente que é muito feliz em ficar sempre tentando não se frustrar, ficar irritado. Tem gente que gosta. Então ela tá no lugar certo aí. Mas o que eu deixo de reflexão é o quanto você se escuta diante do seu dia a dia, né? E eu acho que esse é o grande colaboração que as artes em geral e o esporte e os esportes vão trazer para a gente, e aí inclui a vida profissional, a carreira profissional corporativa. O quanto eu me escuto, o quanto eu me conheço efetivamente, não o meu currículo, mas o quanto eu me conheço. E acho que esse é o negócio do fazer artístico. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então eu acho que eu assumo daqui para passar para o Eros e já vou agradecendo a participação de vocês aqui mais uma vez. Que delícia passar uma terça-feira à noite. Vamos fazer isso toda semana? Vamos fazer isso toda semana? Vamos combinar? A gente se vê. No sábado. Tem no sábado. Cara, sábado é o dia da Tamanduá, caralho. Ai, que é mesmo. Mas tem mais dia aí. Vamos se ver mais. Tem 7 dias na semana. Você tá falando aí, de 2. Aí, pronto. É só escolher outros, pô. Então, mas e quarta-feira pra gente tem a Simples também. Simples Desvaneios. Simples Devaneios, Boa. E eu agradeço aí a presença de vocês. Que gostoso construir esses insights com vocês. É mais uma noite que a gente sai aí com coisa para pensar, coisa para digerir, coisa para sentir. Eu só quero concluir aqui com uma ideia aqui de que acabou de sair desse começo de ano aquela análise do Fórum Econômico Mundial, né? E aí ele trouxe 15 habilidades que os profissionais vão ter que desenvolver até 2025. Corre aí, galera. Vocês têm 4 anos, então. Vocês têm 4 anos para desenvolver essas habilidades. Eu não vou falar aqui quais são, depois vocês dão uma procurada, mas dessas 15, 6 tem a ver com autoconhecimento,
a sua capacidade de ter sensibilidade com você mesmo e ter sensibilidade com o outro. Então, ó, de 15, a gente espera que muita coisa seja relacionada a tecnologias e não sei o quê, ó, de 15, 6 estão relacionados a compreender o outro e compreender a si mesmo. Então, mais de 33%, né? Mais de um terço. Mais de um terço. A gente está falando aí do teatro, não pensando no teatro como uma ferramenta de ser mais descolado, ter uma capacidade de improvisação e tal, mas assim, se existe um caminho aí, entre tantos caminhos, como a arte que você falou, a meditação, a psicologia, tantos caminhos para você se descobrir, vale a pena aí você experimentar coisas novas e tentar se conhecer melhor, para que talvez lá em 2025 você tenha essas habilidades. Talvez habilidades ano que vem... sociais, isso daqui, ó. A Fernanda está falando de habilidades sociais. Isso, é isso aí. Talvez, eu estudei numa escola, só para eu ir embora, uma escola onde minha nota de prova era de 0 a 6, e aí eu tinha 2 pontos de sociabilidade, 1 ponto de assiduidade e 1 ponto de participação. Nunca era de 0 a 10 a prova. Boa escola, hein? Colegial, assim. Bom desenvolvimento. Isso era importante, a minha relação com as coisas era e a gente que se avaliava. Que legal, cara. Junto com professores ali, mas fala, como é que você foi aí? Como é que é a sua relação? Que legal. O Joba falou um pouquinho disso num Talks, né? É verdade. Essa fala também é muito legal. Vale a pena voltar lá. Já que então, estudar é tão bom quanto maratonar uma série ou um jogo. Já as conexões. Eros, passo para você, agradecendo também para você, Eros, que você mandou muito bem. Pode fazer seu Valeu, não, obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que está aqui assistindo. Nós acompanhando há 1h20 minutos. Esse é o recorde de Thunder Talks. A gente sabia. 4 pessoas, 4 comunicadores aqui. Isso é uma questão. 4 pessoas diferente de 3, né? Exatamente. Então a licença poética está nisso. Mas ainda tem um assunto para 3, né? E ainda tem assunto. Não, a gente é verdade, tem que pensar num bloco aí. E vocês não viram a conversa de bastidor. A conversa de bastidor aqui estava falando sobre. Ontem foi 2 horas de papo. Isso é fantástico, né? Acho que isso tem tudo a ver com o nosso propósito enquanto Tanner, de furar um pouco a bolha, trazer conhecimentos de pessoas de diferentes áreas. Então a gente já trouxe advogado, marqueteiro, artistas do teatro, da música. E a ideia é que essa conversa seja relevante para você. Então, se você gostou, esse mês, e acho que não foi nada ensaiado, mas esse mês encerrou com essa fala e com essa busca de, olha, você pode testar, coloca o pé nessa água para ver se é isso. Porque a gente falou muito sobre mudança de carreira. Então, aqui a gente encerra falando sobre explorar, às vezes, o que a gente não está acostumado ou nunca parou para pensar nisso. E, a partir de semana que vem, nós vamos falar sobre o lifelong learning, ou aprendizagem contínua. É importante a gente aprender sempre buscar. Então, o Joba, o Marcelo, vejam que, por mais que eles estão já têm experiência e são nomes renomados, consolidados do mercado, especialmente musicais, mas do teatro de modo geral, eles continuamente buscam, e vocês viram agora nesse link com a psicologia, o tanto de estudo, de realmente, né, gastando neurônio para fazer essas conexões, porque isso vai ter um produto diferente, que é o que a Simples Companhia também se propõe. Então já fica aqui, ó, sigam, para você que nos acompanha sempre na Tanner, siga a Simples Companhia, e para você que veio pela primeira vez, segue a gente também na Tanner Work, se inscreve se você está no YouTube, galera do YouTube, se inscreve, você que está na Twitch também, siga-nos, e muito obrigado por mais um Tanner Talks, e terça que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos aqui com um assunto novo, com convidados. Eu no meu velho e querido banco. Bravíssimo! Sensacional! Vamos pegar do final aí de novo, vamos gravar de novo. Não dá. Aplaudir o cara, ele não dá, é por isso aí que eu preciso. Essa questão tem vinheta? Tem um ukulele aí, tem vinhetinha da Tanner? É o final. Todo mundo agora, nesse clima. Vamos fazer a vinheta da Tanner, assim, meio pé na areia. Assim. Boa. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Sensacional, manos. Obrigado.